um negócio chamado limite, fazer um gráfico aqui, fazer uma função, por exemplo, assim, continua, igual, isso aqui é o L, intervalo aqui, intervalo aqui, intervalo aqui. Qual que é a ideia do limite? Alguém lembra? Pessoal? São valores muito próximos do A. Mais ou menos. Alguém lembra mais alguma coisa sobre limite? Tem a ver com A, tá certo, mas ainda falta definir melhor o que seria limite. Pessoal? Uma função dentro de um intervalo. Função dentro do intervalo? Não, também. Um limite, a gente vai estudar qual o comportamento da imagem da função num determinado intervalo. Então, para algum valor de A pela direita e pela esquerda, eu quero saber o que acontece com a imagem da minha função. O limite é estudo de comportamento. Comportamento de quem? Comportamento da função. Quero saber qual que é o comportamento da função. Qual que é o comportamento da imagem da função para um determinado valor de x. Mas aí, o que coisa eu falei para vocês, lembrando um pouco da nossa história. Essa função aqui não é contínua. Eu não quero saber qual o valor de f de x quando ele é igual a A. Eu não quero saber isso. Eu quero saber isso aqui, que é o comportamento. Quando x se aproxima de a imagem da minha função, ela se aproxima de quem? Aqui no caso, estou representando isso com a letra L. Mas é isso que a gente viu com questão de limite. Eu quero saber o comportamento da imagem da minha função para um valor de x. O valor de x não necessariamente está no domínio. Então, nesse caso, a função não é contínua. Não interessa saber o que acontece nesse buraco, mas interessa saber o que acontece na vizinhança daquele valor de A. Se a função for contínua, então o negócio fica bem mais simples. Se você tiver uma função que é contínua, a gente vê, por exemplo, A. O que coisa você tem aqui? Você tem a mesma história. O limite de x se aproximando de A para um f de x vai ser igual a L. Mas nesse caso, como a função é contínua, basicamente isso aqui vai ser igual a fazer isso. Isso porque a função é contínua. Agora, o que eu comentei também com vocês, limites laterais. Pela direita, valores próximos, valores maiores do que A, mas bem próximos dele. Limite pela esquerda, valores próximos de A, valores menores do que A, mas bem próximos dele. Então, se o limite pela direita e pela esquerda coincidem, então o limite existe para aquele valor de x. Mas isso é independente se a função ela é contínua ou não. Nesse caso, a função é contínua, então aqui fica fácil. Aqui você poderia ter feito um negócio somente avaliando. O f de A vai ser coincide com L. Mas na função de cima, a resposta não é a mesma. Aqui, por quê? Porque aqui o f de A não existe. Mas mesmo assim, o limite existe. O limite da função existe. Por quê? Porque se eu me aproximo pela direita ou pela esquerda, a função, a imagem tende ou se aproxima do valor L.
Então, que coisa eu tinha também falado com vocês, que eu estava falando agora, o limite. Quando x se aproxima de A pela direita, se ele for igual que o limite de f de x, quando x se aproxima de A pela esquerda, então o limite de f de x, quando x se aproxima de A, existe. Bom, agora eu vou deixar alguns minutos para vocês fazerem perguntas muito pontuais, porque como eu falei para vocês, isso aqui eu não vou considerar isso como uma aula, isso aqui é mais um resumo do que o que eu ensinei para vocês. Então, naqueles 30 dias que passaram, eu enviei algumas mensagens para vocês falando o seguinte: pessoal, estuda em casa. Então, pelo menos isso você já deveria saber. Agora, o que vem depois, bom, vou mostrar para vocês, do zero, do nada. Dúvidas sobre o que eu falei aqui com vocês, coisas pontuais. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Não. Não. Nenhuma dúvida. Tá. Então eu vou tentar mostrar aqui o seguinte. Bom, esse aqui de novo eu tenho que aprender, mas algum dia eu aprendo aqui. Próxima aula, nos próximos capítulos, a gente vai falar sobre. Bom, a gente ficou torta, mas. A gente vai falar sobre limites no infinito. Então, se alguém quiser estudar em casa, acho que seria bom pegar a apostila ou algum material, ou assistir algum vídeo. Limite no infinito e limites infinitos. Os limites no infinito é basicamente quando você tem o seguinte: o x tendendo a mais infinito ou o x tendendo a menos infinito. Os limites infinitos é quando você tem, em geral, o limite de x tendendo a f de x e seu resultado é mais infinito, ou limite de f de x quando x se aproxima de a, o resultado é menos infinito. Bom, pergunta. Vocês conseguem imaginar algum exemplo para esses limites? Limites não infinitos e limites infinitos? Vocês conseguem pensar uma função que quando eu... bom, na verdade acho que o primeiro eu vou dar um exemplo. E vou perguntar para vocês qual que seria a resposta desses dois limites. Esse aqui tem o mais infinito, isso aqui tem o menos infinito. Alguém consegue imaginar qual que seria a resposta quando x é muito grande? A função ela se aproxima de qual valor? Algum voluntário, voluntária que gostaria de arriscar? Vocês têm que pensar que limite é o comportamento da imagem da função para um determinado valor de x. Agora aqui a pergunta é, se o x for um valor muito grande, positivo, a imagem da minha função, nesse caso, ela se aproxima de qual valor? De zero? Qual número? De zero, muito bem. Então esse aqui se aproxima de zero. E a de baixo? Quando x se aproxima de menos infinito. Quando o x vai para menos infinito. Também A de imagem se zero. aproxima de qual valor? Também de zero, muito bem.
E essas aqui? Vocês conseguem imaginar uma função cujo resultado seja mais finito? Alguém consegue imaginar? Quando acontece esse caso aqui? Para x maior que zero? Não, na verdade assim é para você tentar imaginar uma função. Vou escrever aqui uma função. Essa aqui. Y igual a x. Mais infinito. Menos infinito. Se o x se aproximar de mais infinito. Bom, eu acabei passando a resposta. Mas vocês concordam que quando o x se aproxima de mais infinito, a imagem também é alguma coisa muito grande, positiva? Pelo gráfico? Sim. E o que acontece quando a gente tem limite de x tendendo a menos infinito? De f de x. É para menos infinitos também. Menos infinito também, muito bem. Certo? Agora, nessa função que a gente tem aqui, nessa função aqui, se a gente tiver, por exemplo, o limite de x tendendo a zero pela direita, a imagem se aproxima de qual valor? Mais infinito, professor? Mais infinito, muito bem. Certo? Então aqui você tem o zero, você se aproxima pela direita, a função vai para mais infinito, a imagem. E se eu tiver finalmente o limite de x tendendo para zero pela esquerda de f de x? O que Menos acontece com a infinito. imagem agora? Menos infinito, muito bem. Bom, é isso que a gente vai estudar na próxima aula. Hoje eu dei mais uma ideia geral para vocês, se vocês quiserem estudar em casa, vocês já podem dar uma olhada na apostila, em algum material, em algum vídeo. Eu acho que seria legal para a aula ir um pouco mais rápido, ou talvez a gente talvez tentar aproveitar mais o tempo.